o problema que o Corinthians tem pela frente com relação a pendurados. Mas pendurados agora, antes do jogo, é importante, porque o Corinthians volta a campo no domingo contra a equipe do Bahia. E veja a lista de pendurados. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores pendurados. Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Ranielli, Coronado, Pedro Raul e o Romero. E o Romero também, entre aliás, do Wesley também. Romero e Wesley são 9 pendurados, portanto, Corinthians preocupado com relação à partida de hoje, porque cada partida, cada jogo vai ser uma final de campeonato pro Timão. E o próximo jogo não é apenas contra o Bahia, né? Contra o Bahia fora de casa, onde o Bahia faz uma temporada espetacular. E pro Corinthians, essa já é uma rodada extremamente complicada, né? Porque mesmo se vencer, não sai da zona. Pode ser que empate com Vitória em número de pontos no Campeonato Brasileiro, mas ainda não deixa na zona de rebaixamento, independentemente se o Vitória perder de goleada, tomar um 8-0, não muda em nada, né? Se o Vitória perder e o Corinthians ganhar, o Corinthians empata em número de pontos, mas segue dentro da zona de rebaixamento. Então, é isso, meu caro Paulo do Vale, ainda tem que tomar cuidado, tem que saber fazer falta para não desfalcar contra um Bahia que joga em casa. Domingo, 4 horas da tarde, nesse jogo o Bahia é o favorito. Mas até por isso, Solé, eu sei que isso às vezes pode doer pro corintiano, mas o Corinthians tem que focar no campeonato dele. Sim. E o campeonato do Corinthians é o Criciúma, é o Vitória, é o Vasco da Gama, é o Grêmio, é o Fluminense. Assim, o campeonato, ele se desenha, né? Então, assim, ele começa do zero. Quando começa o campeonato, a gente coloca, o Corinthians vai brigar pela Libertadores, o Corinthians vai brigar pela Sul-Americana, o Criciúma vai brigar pro rebaixamento. Agora, terminando o primeiro turno, estamos prestes a terminar o primeiro turno já do Campeonato Brasileiro, passa rápido e esse é um problema, porque quando você pisca o seu time já tá numa situação que o campeonato dele é esse e dificilmente vai ser diferente, dificilmente esse Corinthians... O Ramon teve uma fala que eu acho meio bobinha, assim, que foge um pouco da realidade de você chegar num clube e querer, não. Você acha que o Corinthians briga contra o rebaixamento? Você vai livrar o Corinthians do rebaixamento? Não, meu objetivo é brigar na parte de cima. Ramon, o campeonato já foi metade já. Exatamente. O Corinthians somou... É não aceitar o que tá acontecendo, né? A gente lembra no passado o que vários treinadores chegavam no Santos e falavam, não, o Santos não vai ficar brigando aqui embaixo. Toda hora o ex-presidente chegava e falava, não, o Santos vai brigar pra sair disso e buscar Libertadores. Aí caiu. Exatamente. Com esse discurso surreal, né? Não vende a verdade pra torcida, né? Você precisa ser sério nessas horas. E claro que você tem que passar confiança ao torcedor, mas a confiança ela não vem num discurso meio bobinho, meio negacionista de não, o Corinthians vai brigar em cima. Não, o campeonato já foi, metade já foi. E o que aconteceu aqui, se o Corinthians repetir exatamente o que aconteceu, o Corinthians está rebaixado com sobras no Campeonato Brasileiro. Então assim, de qualquer forma, o segundo turno do Corinthians vai ter que ser muito bom, porque o primeiro foi péssimo. Se o segundo turno do Corinthians for médio, o risco do Corinthians cair é muito grande. Então, assim, o Corinthians pode até render muito e virar uma máquina na mão do Ramon Dias, mas dificilmente o campeonato do Corinthians vai ser outro que não seja o rebaixamento. Dito isso, o Corinthians hoje tem que dar a vida contra o Criciúma. Então, assim, cara, não importa o jogo contra o Bahia. O Corinthians hoje não pode negociar outro resultado contra o Criciúma em casa, em Itaquera, que não seja a vitória. Então que meio time tome o terceiro cartão amarelo, mas que o Corinthians garanta os 3 pontos. Contra o Bahia, outro campeonato. Se o Corinthians, por um acaso, pela grandeza, por um dia ruim do time do Rogério Ceni, porque o Rogério perdeu o grupo, né? Xingou os caras do vestiário. O Corinthians conseguiu um empate lá na Fonte Nova, tá ótimo. Ótimo resultado. Se acontecer de vir uma vitória, então, meu Deus do céu. Então, assim, hoje o campeonato do Corinthians é contra esses times. E o Bahia não está inserido no campeonato do Corinthians. O Bahia está inserido hoje no campeonato de briga por título ou pelo menos por Libertadores, que muitos falam, não tem força pra ganhar o título com Palmeiras e Flamengo. Talvez, mas o Bahia tá na parte da frente. Então, cara, olha, eu nem olharia hoje pra essa lista de pendurados do Corinthians, porque o campeonato não é nem questão de o jogo de agora é o que importa, não.
Os jogos que importam mais pro Corinthians são os jogos de times que estão na parte de trás da tabela, ou pelo menos ali do meio pra trás, e o Criciúma se insere nisso. E é esse o foco do Corinthians. O jogo contra o Bahia, se tiver que entrar com o Sub-17 depois de vencer hoje em Itaquera, que entre com o Sub-17 contra o Bahia. Eu concordo 100% com você, né? Hoje, é claro, é importante isso que o Pedro Ramiro trouxe, né? Os pendurados, porque se alguém tomar cartão, vai ficar uma situação ainda pior para enfrentar o Bahia, porque se o time titular já não vem tão... Já vem mal, né? Vem bem mal no Campeonato Brasileiro. Se os titulares estão mal, imagina, você perde 3, 4 jogadores. Mas hoje é jogo pra, se tiver que matar a jogada, mata a jogada, tem que colocar o pé, tem que vencer essa partida contra o Criciúma, porque você também deixa paralisado, né? Um clube que está nesse momento na parte de baixo da tabela. O Criciúma é o 14º, tudo bem que só tem 14 jogos disputados, mas tem 17 pontos. E aí, mesmo se você perde um outro jogador pro jogo contra o Bahia, você pega o Grêmio daqui 2 rodadas, né, jogando na Neoquímica Arena. E aí você tem mais um adversário direto. Então eu concordo 100% com você, PDV. O campeonato do Corinthians é esse. É Criciúma, é Grêmio, depois pegar um Atlético Goianiense, Fluminense, Cuiabá, tentar tirar ponto de um Juventude, de um Inter. Esse vai ser o campeonato. É olhar pra quem tá ali do 10º pra baixo e tentar jogar pra vencer esses caras. E do 10º pra cima, é claro que você busca fazer o seu melhor, porque é óbvio que será mais difícil vencer esses times, e o campeonato do Corinthians mostra isso, né? Se tivesse tranquilo pro Corinthians vencer quem tá do 10º pra cima, o Corinthians hoje não era o 17º. Exatamente. Então que hoje seja de fato uma final pro Corinthians contra o Criciúma em Itaquera. Estreia do Ramon, é sempre bom, né, o técnico começar, porque aí já aquela narrativa de mudou o ambiente, um novo começo. Então assim, é muito importante hoje essa vitória pro Corinthians contra o Criciúma em Itaquera, 9 horas da noite. E você não perde nada aqui na Rádio Bandeirante.